Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Araxá Entre Cafés e sendo recebidos maravilhosamente pela Limeira Pão de Queijaria, um local maravilhoso onde vocês precisam vir conhecer. E hoje eu tenho aqui ao meu lado alguém muito especial, que está me deixando bem emocionada de estar batendo esse papo aqui nesse local lindo. Mas primeiro vou me apresentar, como vocês já sabem. Meu nome é Silvéria, eu sou negra, de pele retinta, hoje eu estou de cabelos cacheados e joguei até para o lado, gente, para dar assim, um movimento diferente. Estou com um vestido com cores variadas, porque aqui na Limeira eles valorizam muito a questão das flores, então eu deixei todos os traçados de flores em diversas cores. Estou com a maquiagem assim que eu dei uma caprichada hoje, meus olhos são castanhos escuros e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E agora eu peço ao meu convidado que se apresente. Meu nome é Tom, eu sou artista visual, grafiteiro, tatuador, enfim, atuo em muitas áreas do desenho e da pintura dentro desse aspecto contemporâneo. Eu sou um homem de 54 anos, sou um homem relativamente de aparência jovial, uso barbas, estou de boné, tenho olhos pretos cansados. Estou com uma camisa de linho, ela é bege, e tenho tatuagens e piercings, não agressivos, mas fofos. Gente, e hoje nós estamos aqui para conhecer esse fofo. Mas eu primeiro queria saber quem é Antônio Carlos Lima. Antônio Carlos Lima é paulistano, venho da década de 70, fiquei nesse local extraordinário e pulsante, que é a capital de São Paulo, até os 16 anos. E aí meus pais tiveram uma oportunidade de emprego numa época que nós estávamos vivendo uma grande crise econômica no Brasil, na década de 80, né, final da década de 80. Eu fui para Campinas, depois Ribeirão Preto, passei alguns anos em Campinas. Esses anos que passei em Campinas, eu trabalhei numa universidade, trabalhei na Unicamp e tive a oportunidade de ter experiências que alguém dentro da minha constituição social e econômica talvez não tivesse nem acesso, o que era muito comum na década de 80. E nesse ambiente vi Chick Corea tocando jazz, no free jazz e coisas extraordinárias para alguém muito curioso, muito jovem e economicamente inviabilizado pelas circunstâncias da história. Periférico naquela época e até pouquíssimo tempo atrás, em Ribeirão Preto, para onde eu fui com os meus pais já na juventude, tive a oportunidade de conhecer o grafite, a tatuagem, o hip hop e a pichação que eu já trazia de Campinas. Então vivo dentro desse universo, dessa cosmogonia urbana, de rua desde a década de 80, e em 95 conheci o grafite, o hip hop, fui um dos responsáveis com um conjunto de amigos por proporcionar às comunidades da Zona Oeste de Ribeirão Preto uma série de projetos dentro desse contexto. Sim. E até hoje continuo fazendo esse tipo de participação tão fundamental, na minha opinião, que os artistas devam promover, na minha opinião, não só como débito, na minha opinião também, mas como possibilidade no campo da cultura. E hoje tenho meu estúdio de tatuagens, trabalho com grafite, ainda ocupo a cidade de forma autêntica no grafite de ocupação de espaço urbano, mas também trabalho com projetos de lei, com ocupação de painéis, e sou educador formal na área de artes, além de arte educador. Eu quero falar sobre esse arte educador. Ok, esse então, sou você eu. Chegou no ponto. Só isso, tá, gente? Que é o Antônio Carlos. Mas do Antônio Carlos para o Tom, como é que foi esse salto? Necessidade... Quando surgiu o Tom? Olha, eu acredito que aos 3 anos de idade eu tive a infelicidade de ter uma perda materna. E minha mãe, ela veio a óbito depois de anos como portadora de chagas. Sim. Então foi um período muito complexo, eu acredito, para alguém daquela faixa etária, né? Meus pais vieram do Paraná, naquele êxodo
rural que aconteceu no final da década de 70, né? Muitas famílias foram para São Paulo atrás de novas oportunidades. Ainda acontece isso, né? Sem dúvidas. Mas eram pessoas de poucas propriedades, de ranchos e chácaras, né? Assim, caboclos. E meu pai é açougueiro, foi trabalhar no açougue, enfim, em São Paulo. Imagino como deva ser terrível para ele a perda que ele teve. E eu tinha um primo na casa da minha avó, onde eu ficava, que ele desenhava e eu sinto que ele chamava a atenção dos meus tios e tal, por aquela forma de talento. E eu acho que eu comecei a fazer algo parecido, talvez com a mesma intenção afetiva. E até porque na década de 70, se você fosse mulher e tivesse filhos, mas não fosse casado, você era uma mãe solteira. E se você tivesse filhos, fosse homem e não fosse casado, e tivesse uma situação de óbito, de luto, os seus filhos eram órfãos. Então, assim, era um outro contexto de denominação social. E aí, nesse ambiente, eu comecei a desenhar. Hoje eu sei que eu sou TDAH, e o TDAH, ele ainda tem, né, essa questão do hiperfoco, era para onde eu direcionava aquilo, e essa relação afetiva se constituía a partir desse ato do desenho. Então ali foi seu local de aconchego, naquele momento, de pertencimento, de conexão, eu diria. Eu diria que essa latência encontrou na dificuldade a necessidade. Então, se você me perguntasse por que, eu diria por necessidade. Por muitas fomes, eu acho. Naquele momento de atenção. De atenção, de carinho, de suporte, de entendimento, até de entendimento. Eu acho que sim, de formação, né? Uma ausência de mãe, ela é complicada, né? E ainda mais na época que você fala que não sei como foi sua família, mas não tinha muito diálogo entre pai e filho nessa questão, né, da forma que a gente vê hoje. Então surge o Tom, né? A partir ali desse momento. Começou a desenhar. E esse Tom que começou a desenhar, hoje nós temos um arte educador. O que é um arte educador e como você desenvolve esse processo? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante ressaltar que essa construção ela vai se dar fundamentalmente pela honestidade de se fazer esses processos, muitas vezes no intuito realmente de perceber eles como um dos únicos lugares onde eu me reconhecia pertencente. Fica a dica, né, para os pais que têm filhos em condição semelhante, com latências de comunicação, dança, expressão corporal, desenho, enfim, está muito além, na verdade, e para que a gente não seja preciosista, nem muito acadêmico, mas há respaldos científicos que validam essa necessidade a partir dessas expressões. Então, essa construção se dá por essas fomes tantas até que me venha, né, a necessidade no coletivo. Eu acho que é aí que nasce o arte educador, né? Eu morador de comunidade, Zona Oeste de Ribeirão, morei na Zona Sul muito tempo, na região da Pedreira, então assim, convivi com pobrezas e belezas. Entendi. Né? Porque essas definições econômicas de possibilidades vinham de quem podia fazer isso na involuntariedade do processo de poder e de quem olhava para isso como valor de pertencimento em função de uma série de redes de comunicabilidade que nos fazem pensar que ter é ser. Então, eu acho que nós vamos nos encaminhando para essa direção do se isso dá dinheiro ou não dá dinheiro, e aí eu naturalmente fui por esse caminho, mas entendo no processo a dificuldade, não só minha, mas de tantos, de que isso seja comum. E aí, então, brota um arte educador. Quando você começa a perceber que na sua comunidade você pode ser relevante, você pode fazer construções, você pode pertencer à solução. Eu acho que não se trata, na minha opinião, se você me permitir uma observação, nem ser relevante no sentido de dar algo, mas ser relevante no sentido de se ocupar daquele algo como seu também. Como seu, igual você falou da questão do pertencimento, e de você mostrar, não, é possível. Tem uma fala sua que você fala assim, que eu sou da periferia, vi belezas e coisas não tão belas assim. Não foi essa expressão, mas foi isso. Porque a gente tem muita tendência de olhar para tudo como o pior. Não é o pior. Tudo depende do contexto do olhar que você tem. Naquele momento você estava na periferia, mas nem por isso lá era o pior lugar, tendo coisas não boas. Mas a beleza também te levou para caminhos, então a gente tem que fazer as escolhas. E o arte educador nasce ali, quando ele vê que é possível trazer beleza diante daquela realidade, que outros olham como algo pejorativo, mas que você via beleza e grandiosidade também.
Eu acho que todo morador de comunidade, ele tem uma tendência a ser conduzido por uma ideia de que aquele lugar é um lugar menor. Sim. Sabe? Eu acho que essa régua histórica, social, meritocrática, talvez até humana, né, seja uma maneira muito errada de fazer essa análise, ou no mínimo simplista, porque o fato é que o que há de bom nos espaços onde a carência te torna necessário, eles são percebidos e sentidos só por quem está nesses espaços. Sim. Lembrando que é nesses lugares que nascem as culturas populares, sim, é nesse lugar onde o coletivo se constitui de uma riqueza que fundamentalmente nasce, na minha opinião, na circunstância de você observar o outro como uma parte do seu contexto histórico e social, porque é da vizinha que você precisa do açúcar de vez em quando, sim, do pão de queijo da outra vizinha, que você socorre a outra vizinha, enfim, coisas que estão se perdendo, na minha opinião, e em que em alguns ambientes, por muito tempo, essas ausências eram um denominador, talvez, de sofisticação, entende? Então, na minha opinião, o arte educador, ele vai ser um mediador de humanidade, sabe? E nesse lugar onde a beleza brota na simplicidade, na autenticidade, na honestidade, isso, sabe? Então é impossível pensar como ruim esse lugar, né? Falando especificamente de Araxá, quem nunca, sim, foi comer um pastel no domingo no Luciano Lemos não conheceu Araxá ainda. Não conhece, sabe? Né? Então eu acho que essas questões, elas fazem com que a arte educação seja vital para trazer a autoestima, sabe? Para que as pessoas que estão naquele contexto, que às vezes, porque o Estado não chegou ali de forma adequada, entende? Sim. Às vezes tenham um mediador, né, como fazem os terceiros setores, na intenção que aqueles saberes, aqueles valores, aquela aquelas expertises que estão ali brotando, sabe, de forma muito natural, elas sejam orientadas para dar para a humanidade, para a comunidade, riqueza. Então, o arte educador é um ser extremamente importante, eu acho. Então, quando você tem essa fala do arte educador, porque quando a gente pensa, né, eu acho que muita gente pode estar pensando igual, limita o arte educador àquela pessoa que vai ensinar arte. Mas aí você traz aqui aquela pessoa que vai olhar para a vida e perceber a arte que já está ali. Ele só vai ressaltar, ou ele vai exaltar, ou ele vai valorizar. Então, o arte educador é muito mais amplo do que simplesmente trabalhar com a arte em si. Né? Quando muita gente traz somente para a arte manual, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito mais. É um olhar para a vida. Eu acredito que quem tem a oportunidade de passar por processos como esse, e eu poderia citar exemplos, né? Um deles foi o Ivaldo Bertazzo, do Rio de Janeiro, que fez um trabalho genial na favela, se não me engano, da Maré, e que foi feito um filme na época sobre isso, e alguns anos depois eles voltam para fazer a conclusão do filme e tentar compreender por onde andaram aqueles educandos. Sim. E um deles é cineasta. Nossa, maravilhoso. Mas eu tive a feliz oportunidade de experienciar isso em Ribeirão Preto, quando nós fundamos na Zona Oeste, nós tomamos uma quadra do Estado, isso nasceu no fundo da minha casa, se chamava Núcleo de Cultura Periférica, o NCP, e na década de 90, início de 2000, nós começamos a dar aulas gratuitas no fundo da minha casa, e ali os alunos interessados no contexto de arte, de grafite, e ali também começaram a aparecer b-boys e MCs, e quando pensou que não, a gente tinha conteúdo para dividir conhecimento em várias linguagens. Aí tomamos uma quadra do bairro, do estado, e fundamos ali a Casa de Hip Hop de Ribeirão Preto, e todo domingo tinha aulas, e ninguém era remunerado. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas era porque a nossa necessidade de realizar isso foi tão interessante, tão relevante, tão grandioso, consistente, né? Não sei, olhando de longe, talvez hoje a gente possa mensurar melhor, e eu tive a feliz oportunidade de fazer essa leitura, e conto por quê. E nesse tempo em que nós fizemos isso, houve uma multiplicatividade de saberes ali, de trocas e de pertencimentos, e a relevância foi tal que a cidade de Ribeirão Preto, que é uma das, se não me engano ainda tem esse título, a terceira maior cidade economicamente do estado de São Paulo, nesse local teve, né, aliás,
a formação de vários artistas, inclusive alguns deles hoje são premiados, como o cara que está fazendo um filme sobre essa história, que saiu agora essa semana em Ribeirão Preto, agora vai começar a concorrer em festivais, que se chama Notói Crio, Arte Além dos Muros, do Tato Cianzi, da Causue, que é uma produtora que, inclusive, está fazendo, é parceira também na produção do filme do Maurício de Souza, que sai agora. E é um cara que sai da comunidade, que saiu da casa de hip hop, que é da Notói Crio, da qual eu faço parte. E esse discurso todo que eu estou dizendo, ele foi publicado no livro do Luiz Puntel, se chama O Grito do Hip Hop, é da editora Ática, está distribuído pelas Escolas do Brasil, e foi prêmio Jabuti em 2008. Parabéns. Então, quer dizer, é possível. Hoje nós olhamos para essa história, esse doc fala disso, 20 anos depois. E aí nós conseguimos fazer uma análise desses caras que passaram por lá. Um deles faz parte da comissão brasileira, né, olímpica de break, estava com o pessoal da França, também o Misha, né, o Bill, que é um tatuador extremamente importante para o cenário da tatuagem nacional, sabe, com mais de 70 prêmios. Então, são caras que nasceram da periferia, são pessoas que vieram de projetos desse nível, são figuras que, como eu, acreditaram que juntos, se nós fizéssemos de forma correta, adequada, consistente, a construção desses saberes, seguramente nós mudaríamos as nossas trajetórias dentro daquilo que nos parecia ser dado historicamente como lugar. Então, a arte e a educação, ela tem um papel extremamente relevante. Na cidade de Araxá, nós fizemos vários projetos. Eu ia te perguntar, se você trouxe essa vivência, né, que foi uma vivência, não é só uma experiência. Eu acho que a vivência vai além da experiência. Sem dúvida. Sabe, no meu conceito. Então, você trouxe essa vivência para Araxá? Sim, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho no SESC por alguns anos, né? Se não me engano, 3 anos. Nós tivemos um curso, isso é historicamente novo para a linguagem do grafite, né? Geralmente nós temos oficinas, com exceção da casa de Copo de Canhema, que tinha um processo de instrução necessário um pouco mais sofisticado. E aqui, nesse ambiente, surgiram os grafiteiros da cidade. Então, hoje nós temos uma lei que nos protege e nos defende na ação de grafite, de sermos, às vezes, mal interpretados, né, esteticamente ou até mesmo socialmente. Então, aqui também se fez esse trabalho, e hoje nós temos uma série de representantes, como Gustavo Braz, o Matheus Black, uma série de caras que vieram desse processo, né, o Jun Kimura, né, o Pedro Xamã, Robson Caos, temos uma grande grupo de pessoas. Eu queria saber, assim, o arte educador, ele trabalha com quais vertentes? Então, por exemplo, eu falo, Tom, eu quero entrar nesse processo, o que você tem para me oferecer? Você vai me ensinar o grafite? Assim, o que é? Quais as atividades são propostas pelo arte educador? Veja bem, a arte educação, ela tem como fundamental propósito a construção de expertises. Mas é óbvio que isso vai acontecer de forma muito segmentada. Sim. Então, por exemplo, se você pensar na arte e educação quanto conceito, você vai perceber que ela se dá quando qualquer atividade, já que o termo nesse contexto de arte se assemelha ao como os gregos chamavam arte, né, que era como técnica. Sim. Então, nesse contexto, você pode ser um educador de tudo, desde que você compreenda que você é o aprendiz do processo, fundamentalmente, e que quando você se associa a outros seres humanos com essa circunstância, você mata inicialmente a programação da competição, porque ali você vai fazer e tem que fazer concorrentes. Sim. Né, no sentido mercadológico. Então, o arte educador pode ser alguém que ofereça qualquer coisa enquanto linguagem. Agora, quando nós tratamos especificamente de linguagens artísticas, nós temos a dança, temos o cinema, temos a pintura, temos o desenho, temos uma infinidade de situações que vão levar para as pessoas, né, independentemente do lugar onde elas estão, a oportunidade de ter uma experiência mais concreta de linguagem, e a partir dali, se tem latência, um primeiro desenvolvimento, se não tem latência, uma ocupação, né, cognitiva diferente da que ela já tinha, e isso também será útil em outras áreas da carreira. Ou seja, de todas as formas, é sempre vantagem. Entendi. Então, você olha para aquela qualquer comunidade área pode ser feita, e você vai
Não é, nem sei se apontar caminhos, mas você vai valorizando aquela potencialidade que ele tem. É mais ou menos por esse caminho. Entendi agora o que você está me perguntando. Me desculpe. Me desculpe as pessoas que estão vendo. Eu acho que eu pensei que você estava me perguntando, eu compreendi assim, o que a arte-educação é por onde ela pode ir, né? Perfeito a sua resposta. É isso? Ok. Perfeito. Nesse caso, eu acho que é importante, esse é um papel do Estado. Tá. Eu acho que o Estado tem que fazer isso. O Estado tem que olhar para esses ambientes onde há aglomerados humanos e permitir que, além do entretenimento, né, além da estrutura naturalmente fundamental, como saneamento básico, saúde, educação, sim, haja espaços de cultura. Porque é ali que você constrói a alma do lugar. A cultura história faz isso. A cultura, na minha opinião, ela é responsável pela fomentação de memórias, saberes, o que acaba, em algum contexto, se tornando identitário. Sim. Você vê, os nossos nativos são ágrafos, mas as gerações mais jovens foram criando alfabetos que correspondessem aos fonemas deles, para que houvesse uma comunicação escrita para posteriorizar a linguagem. Então, eu acho que é onde humanos conseguem congregar para se dividir, além de um contexto de meritocracia e fundamentalidade e funcionalidade socioeconômica, ou seja, onde a gente se junta só porque a gente é ser humano mesmo, onde a gente fala o que a gente está pensando, onde a gente ensaia, encena, né, o que nós gostaríamos de dizer às pessoas, onde esses lugares existem, a sociedade, na minha opinião, é mais saudável. Sim. Então, é um papel do Estado olhar isso. E aí, então, viabilizar a ocupação desses espaços. Hoje nós temos projetos de leis que podem ser utilizados. Hoje nós temos artistas engajados em áreas de terceiro setor, que aí sim tem um olhar nesse sentido, né, de levar essas comunidades de maneira mais pontual, segundo suas necessidades objetivamente. Mas uma coisa que não se pode deixar de pensar é que em qualquer aspecto sócio e cultural em que houver pessoas, ter processos de arte e educação é fundamental. Sim. E porque aí você traz a arte e a educação como uma continuidade, não só cultural, mas igual como você disse, de identidade, de história, porque a gente tem muita tendência de não buscar a nossa história. Não é que você tem que parar na história, você tem que entender o seu presente, buscar um pouco ali atrás. O que aconteceu ali para a gente estar nesse contexto agora? E como eu quero que siga daqui para frente? Porque a parte da educação, da arte e tudo mais, porque é possível contar muita história de um povo através de sua arte, tanto é que todos os estudos arqueológicos, eles vão atrás dos restos, da cultura, de objetos, de utensílios, e principalmente da arte do povo que era criado naquele momento. E a gente, às vezes, deixa a arte como mais uma coisa que não é tão importante, tem outras coisas mais importantes. A arte é a identidade, a alma, ela é genuína, ela é pura. Então, falta esse entendimento e essa valorização da arte, aqui eu estou falando da arte de uma forma geral, né, como cultura, como tudo que você já disse, que ela pode ir além. Ela não é só... Sim, um grafite não é só um grafite. E agora eu quero voltar e trazer o grafite aqui para dentro dessa cafeteria, porque tem uma arte aqui. Fizemos um painel aqui. Sim, um painel que é uma arte, não é só um grafite, é uma história que está sendo contada ali. E como que foi a construção desse processo, dessa história, e o quanto é importante deixar claro para você, né, e você traz também, eu sei que eu estou falando muito, não, a questão só falando necessário. É que o grafite tem uma lei que os protege, porque as pessoas precisam entender que grafite é arte, grafite é alma, né, e é uma forma de trazer essa alma de algo, ele é gritante, né, porque o grafite não é simplesmente algo que você passa, não tem como, você olha, opa, vou olhar de novo. E cada vez que você olha, você vê um detalhe, vê um contexto ali. E o que foi a construção dessa arte e o quanto isso é importante? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acredito que é importante compreender que esse processo da linguagem artística, ela pode ser vista, às vezes, de forma sofisticada, recortada, né? Mas o fato é que, se você substituir o conceito de arte no campo contemporâneo por comunicação, você vai ver que todo o restante do pacote que você agregou à sua pergunta, identidade, natividade, origem, memória,
está implícito. Sim. E isso vai do corte do seu cabelo à roupa que você usa. Sim. O que me parece importante valorizar enquanto olhar da decomposição, da naturalidade desse processo, que é a comunicação e seus caminhos, cores, formas, falas, enfim, pensar que hoje houve uma sofisticação do processo de produção e de consumo. E, naturalmente, nada vem de melhor e mais do que identidade. Sim. Um carro deixa de ser transporte quando tem o azul, vermelho, sim, de modelo X ou Y, o que combina com o meu cabelo, com o meu óculos, enfim. E toda a narrativa construtiva e toda a devastação dessa condição nem nos parecerá válida se atender à minha demanda de pertencimento. Então, pensando nisso, eu acho que a fundamentalidade de executar isso com algum tipo de caráter me parece muito importante. É por onde eu tento ir quando eu produzo. Então, eu tento falar, eu gosto de falar e tento falar de afetos. Sim. Sabe? E quando eu sou convidado para uma produção que seja, a gente considera isso comercial, seja um commission na casa de alguém, seja um estabelecimento, enfim, eu procuro entender sobre o que eu posso falar daquele lugar, pessoas, circunstâncias. E algumas experiências me moldaram. Eu vou dividir uma com vocês, que foi a seguinte: uma vez eu estava num projeto social, pedi uma garota, era um projeto de pertencimento, né, de identidade. Então, nós fizemos uma atividade onde os educandos muito jovens, e muitos deles em situação de bastante vulnerabilidade social, fizeram desenhos onde eles tinham que falar sobre, visualmente, né, sobre quem eles eram, como se viam e como eles pretendiam ser. Nesse processo, uma garota me trouxe um desenho e ela era uma princesa linda, cabelos louros e um nariz finíssimo e um olho azul, assim, que o céu ficaria com inveja daquela tonalidade. Mas ela era uma menina preta. Sim. E quando eu olhei para aquilo, eu me senti extremamente aviltado, sabe? E irresponsável em algum nível. E aí eu perguntei para ela, porque eu acho que era só o que eu podia fazer, por que ela tinha feito assim. E ela me disse que o nariz dela ela não gostava, que o cabelo dela não gostava, enfim, ela falou uma série de coisas assim. E eu comecei a mensurar para ela, perguntando, mensurar a importância daquilo que ela era, perguntando de onde vinha o nariz dela. Aí ela falou, meu nariz veio da minha avó, meu cabelo de meu pai. E aí nós chegamos à conclusão que ela era o resultado fenomenal e natural de uma infinidade de conjunções e pessoas. Eu disse, tá vendo? Essa é a sua beleza. É a história que você carrega. Essa é a sua beleza. Isso que você pôs aqui não poderia ser sua beleza. E perto da sua beleza, isso aqui é medonho. Entende? Então, entender que nós somos um conjunto de coisas e que nós somos agredidos diariamente por essas réguas em que nós tentamos nos encaixar, sabe? Me parece uma maldade contra a humanidade, para ser honesto. Então, e a diversidade, né? Então a diversidade perde toda a sua qualidade. Não há outra palavra, na minha opinião, sabe, para nos definir, sabe? É incomum e adverso, sabe? É coletivo e plural, sabe? Únicos e misturado, então, sabe, eu acho que nós ainda não chegamos a essa condição molecular de percepção de mundo, sabe? A gente está olhando as caixas ainda. Eu brinco muito lá no setor que eu trabalho, que nós somos... Posso pedir outro café? Pode, lógico. Pode pedir quantos cafés você quiser. Lindo, maravilhoso. Você me dá um outro cafezinho? Obrigado. Vocês precisam experimentar o que esse local tem de bom. Sim. E fundamentalmente pela honestidade. Não é merchan, não querendo nada. Nada. Mas é importante que vocês saibam. O cappuccino daqui é maravilhoso. Eu Principalmente já tomei. você, araxaense. Me diga. Então, eu falo assim, que nós temos lá os solos, porque nós somos coordenadores de áreas e tem aqueles que são solos. Eu sou coordenadora de uma área, sozinho não tenho outros parceiros. Então, eu falo muito, sozinhos, mas jamais... somos coordenadores solos, mas jamais sozinhos.
né? Unitários, para os unitários, somos unitários, mas jamais sozinhos. Então, somos únicos. Mas nessa unicidade que cada um tem, eu preciso de você para me complementar. Eu preciso da Mafalda, eu preciso de outras pessoas, porque é essa diversidade e a minha unicidade que vai fazer com que você também cresça. Me permita, eu até prefiro acrescentar, se for possível, dizendo o seguinte, que a sua adversidade se conecta à minha adversidade. Sim. E a nossa adversidade compõe esse adverso, que a gente chama de coletivo. Sim. E acho que nesse local, se não houver um espaço onde nós possamos, muito grato, onde nós possamos ser efetivamente ideias e percepções, nós não vamos constituir um coletivo saudável, Não. porque nós seremos reféns da segmentação histórica. E nesse momento ela se dará de uma maneira diferente do que foi a Idade Média, diferente do que foi o período industrial, diferente do que será, sei lá, a próxima versão do contexto das revoluções tecnológicas. Mas uma coisa me parece que não se perde, que é a nossa necessidade de conexão. Sim. Então está num tempo onde conexão é importante. Eu acredito que fazer parte dessa solução tão óbvia, que é ser coletivo, começa com a ligação aos parentes que eu não vejo, sabe? Começa visitando os amigos que eu não vejo, sabe? Em vez de cultivar esse estado espiritual egoísta, narcisista, sabe? Meritocrático, pavoroso, cancerígeno, na minha opinião, com todo respeito a essa condição, né? Mas a alma fica contaminada de tal maneira que aí a gente precisa muito olhar para caras que vão nos ensinar isso poeticamente, né? Como o Ferreira Goulart, quando ele nos diz que a arte existe porque a vida não basta, sabe? Então, na minha opinião, a transcendência começa na minha necessidade do outro, sabe? De perceber que eu não sei tudo, que eu não sou, se não parte de um fragmento que é um fractal ainda maior de outros tantos fragmentos que eu não compreendo, mas que sociohistoricamente que nunca tiveram tão doentes. Porque houve um tempo em que minha avó sabia tudo, cara, sobre tudo, porque lhe bastava as suas concepções religiosas, as suas concepções culturais, as suas réguas tantas, né? Se ela visse o mundo hoje, e eu digo minha avó, porque eu sou homem de 50 anos, hoje ela estaria seguramente com 100 alguma coisa, entende? Mas eu penso que a gente está diante de um mundo em que há muita informação e pouco conhecimento. E né? conexão, muita conexão, talvez, mas uma conexão imprecisa, ínfima, pequena, sabe? Uma conexão rasa, uma conexão quase que de interesse. A gente Acho que eu vou trocar a palavra conexão por ligação. Sabe? É quando você fala da família, vai visitar a sua família, vai conhecer a sua família, seus amigos. Então você tem uma conexão com o mundo, mas não tem uma ligação afetiva com as pessoas que estão próximas. Não pode, né? Não pode, né? Os iguais serão iguais por diferenças, né? E não serão iguais porque as diferenças nos tornam semelhantes e distintos. Nós temos que começar, na minha opinião, a melhorar essa nossa capacidade de ser gente. A gente anda muito mal das pernas nessa coisa de ser gente. E acho que as artes fazem o benefício de nos tirar do lugar seguro das programações. E eu me lembro de uma garota, uma educando, que veio uma vez me perguntar, chorando, como fazia para ser artista. Ela devia ter uns 12 anos, cara, sabe? E eu falei para ela, cara, você precisa buscar conhecimento, e conhecimento não é informação. Você precisa praticar, você precisa construir essa narrativa com esforços, decepções, tristezas e cicatrizes, e sempre tudo isso é temperado com um desejo imenso de acertar, não se sabe onde, mas fazendo dessa trajetória um lugar vívido, seu, único. E se você se percebe nessa situação, se permita, porque o mundo não te permitirá. Aliás, dentro dessa concepção sócio-histórica, nossas réguas, na minha opinião, são tão poderosas que elas primeiro precisam ser relativizadas dentro de nós. Então eu acho que quando você sai do campo da escola acadêmica tradicional que te projeta para a universidade, né, sai do contexto formativo, técnico, para que você vá para o mercado,
que são expertises fundamentais, mas são muito mais fantásticas quando são motivadas pelo afeto que você sente por algo que você possa fazer com isso e não pelo o que isso possa efetivamente, economicamente te dar. Eu acho que essa condição de percepção naturalmente será variável, mas ela deve ser estimulada, deve ter lugares de estímulo. Então, eu penso que se você quer uma sociedade que seja boa, no sentido do que entendemos por bom, plural, amorosa, afetiva, respeitosa, inclusiva, eu vou ter que me misturar com tudo que me parece inadequado para mim, para que eu compreenda, nem que seja sensorialmente, por proximidade, a multiplicidade de eus que eu sou no meu tempo. Então, nesse caso, acho que as artes nos dão essa oportunidade. E acho que os arte-educadores, com um sofrimento hercúleo, têm tentado fazer essa diferença. Mas eu acho que isso cabe a cada um de nós. Sim. Isso é tão nativo da nossa espécie que eu me lembro que as receitas eram aprendidas em casa. Vós e vós. Sim, né? Receita. A gente está perdendo esse lugar para fazer uma construção identitária que se pareça mais próximo do que a gente entende por êxito, sucesso, e nos desaproxima da nossa essência primordial. Então, conseguir fazer isso tudo é uma competência tão estressante que hoje todo mundo pensa que tem problema de neurotipicidade por causa disso, em algum nível, sabe? E suplementa com outras moléculas. Então eu penso que a gente está num tempo em que promover comunicabilidade boa, possibilidade de informação qualitativa, respeitosa, digna, ética e possibilidade de experiência pode nos dar uma chance de começar sem pretensão alguma, salvar nossas almas, porque se algo que tem nos faltado e me parece nos sido vendido como lugar melhor da vida é o afeto. Então, se eu for algo que eu penso que o outro é, porque eu penso que ele tem likes, porque eu penso que ele tal, eu serei significativo e isso jamais vai substituir o abraço dos seres humanos. Jamais, não tem como esse contato, essa troca, porque o abraço é a troca. Né? É um primeiro processo de troca, porque é coração com coração, e ali vai vendo aquela afetividade, aquela troca e aquele respeito. Eu acho. Pode achar. Uma vez eu estava tão arrebentado com uma experiência pessoal pavorosa. Eu estava num momento de ruptura afetiva de uma pessoa que eu amo profundamente, e eu estava tão desesperadamente sozinho. E eu estava pintando um muro, inclusive uma homenagem ao Calmon Barreto, um artista local, que nós pintamos pelo mesmo mural, que veio contar aqui. Vai vir, ele vai voltar. A gente tem coisa demais para falar. Cara, eu estava tão devastado que apareceu um morador de rua e eu pedi um abraço para ele. Ele começou a me pedir R$10, seguramente para usar algum tóxico, enfim, porque me pareceu, e eu sou uma pessoa completamente inadequada para fazer qualquer avaliação desse gênero, que não tenha os pesos sociais que eu carrego para fazer elas muitas vezes errado, mas eu conversei com ele sobre a vida e coisas da vida, e enfim, de repente falei, me dê um abraço. E foi um dos abraços mais legais que eu recebi, sabe, porque ele também precisava de um abraço. Então, eu acho que, na verdade, nós andamos muito bunda moles em relação ao afeto, sabe? E acho que poucos lugares podem nos sensibilizar, tanto quanto um bom filme, tanto quanto uma boa peça de teatro, tanto quanto uma canção. Nós, da nossa geração, que sabendo nada de inglês, que conjugávamos jacaré, chinelo, né, assim, traduzindo o que cantávamos, reproduzindo as memórias afetivas que foram construídas com essa cultura estadunidense que nos absorveu na década de 80, 90, cantávamos coisas que não sabíamos porque as músicas embalavam nossa subjetividade emocional. Eu acho que nós precisamos, de alguma forma, fazer desse lugar do encontro um lugar sagrado de novo. Verdade. Inclusive com cafezinhos sensacionais e bom papo. Nós estamos indo para a nossa última parte, nós vamos para o ping-pong. Né, assim, não é com pesar que eu estou finalizando, que é só o início de um começo, sabe, de outras histórias que virão, de outros momentos. Mas por hoje nós temos que acabar. Então no ping-pong eu trago palavras e você me fala o que te remete. Pode responder com palavras ou escorrer um pouquinho, tá? Deixa bem claro. Tá bem. Um pouquinho.
tá? Tá bom. Família. Base. Educação. Ferramenta. Arte. Comunicação. Antônio Carlos. Um aprendiz. Tom. Outro. Aprendiz. Qual que você quer, Mafalda? Legado. Desejei muitas coisas na vida, muitas. Um homem de 54 anos desejou muitas coisas. Mas 2 títulos todo dia me encantam. Supor que eu encontrei a mulher da minha vida. E me esforçar cotidianamente para ser dignamente chamado de pai. O resto são sonhos. Sonhos. Esperança. Que um dia os diálogos que a gente tem hoje, tão polares, tão horrorosos, tão maldosos, tão odiáveis, sejam ridículos. Sim, seja. Peço a você que deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. A que tiver no seu coração, da forma que você quiser. Caras, garotas e seres humanos em geral que estão nos assistindo nessa humilde tentativa de sensibilizá-los. Se eu pudesse dizer algo, eu diria, já dizendo, seja da cor, da forma dos seus sonhos. Se esforce o quanto for. E seguramente lhe fará sentido o fazer sentir que você pode proporcionar. O resto são convenções. Cuidado com elas. Nossa. Maravilhoso, né, gente? E é seguindo esse pensamento, né, essa mensagem que o Tom deixa, que Mafalda e eu estamos nessa trajetória de olhar para os nossos sonhos e olhar para aquilo que Deus colocou na nossa vida e caminhar um dia e um passo de cada vez. Então não existe sonhos impossíveis. O impossível é não sonhar. Porque se você não sonha, você não tem nem o primeiro passo para, né, sentido para almejar. Então sonhe e caminhe para que seu sonho se torne realidade. Mas não no sentido que ele tem que se concretizar, mas caminhar para que ele viva algo real na sua vida. Não tem sonho impossível. Pegue seu saco de nãos, pegue seu saco de lágrimas e bem-vindo ao mundo real. Isso aí. Muito obrigada, Limeira. Pão de queijo era... Café brabo, hein? De novo, pãozinho de queijo. Maravilhoso. Mais uma vez agradeço a Limeira por nos receber carinhosamente e até o próximo Araxá Entre Cafés e com certeza terá um outro momento com esse moço. Toma. Tá? Tamo junto. Pãozinho para vocês. Obrigada, Tom. Tá? Um abraço. Obrigada mesmo. Obrigada por tudo, pelo carinho, tá? Pela atenção. Tá? Deus te abençoe. Amém. Muito. É nós. É nós. Deixa eu emocionar.